Boa tarde, amigos. Eu vou compartilhar com vocês essa alteração que eu estou fazendo no queimador do meu forno, onde aqui eu vou entrar com o diesel. Aqui eu vou controlar o GLP. O GLP também vai ter o seu regulador de pressão. E por aqui entra o ar. O ar do queimador passa por todo esse tubo. Eu tenho um bocal que estreita o diâmetro. No centro, vocês podem ver o giclê, um furo de 1 milímetro para o GLP. E a tubulação de cobre que eu estou usando um capilar, o diâmetro interno é de 1,27 milímetro. O capilar de cobre, ele recebe o diesel aqui por cima. Ele contorna o queimador, ele dá 2 voltas antes de mergulhar para frente, onde ele dá mais 2 voltas, e a ideia é que nessas últimas 2 voltas ele vire vapor de diesel, sendo injetado aqui juntamente com o GLP. Bom, aqui o meu forno, fornecedor de ar é o ventilador radial. Aqui do lado eu instalei uma garrafa de água de 5 litros, eu adaptei um registro, e essa mangueira vai levar o óleo diesel para o forno. Eu vou instalar ele neste bocal e vou lacrar ele usando um pouco de fibra cerâmica. É isso aqui que parece um algodão, mas é uma fibra cerâmica. Vou instalar agora o queimador lá no forno, para a gente fazer uma pequena vazão com relação ao fornecimento de diesel, devido à coluna de diesel dada a essa altura. Como vocês podem ver, o fluxo aqui é de aparentemente umas 2 gotas por segundo. Eu cronometrei o tempo para encher 100 ml de diesel, levou 10 minutos. Isso quer dizer que em 600 segundos eu tenho um fornecimento de 100 ml. Vamos fazer uns cálculos agora. Bom, amigos, aqui eu carreguei um pouco com diesel. Essa vasilha cabe 5 litros. A mangueira já está cheia. Eu já fiz um primeiro teste aqui, tirei o ar. O queimador está caído assim para eu poder medir o volume em um determinado tempo, para eu calcular a vazão e chegar no cálculo da potência desse fluxo de diesel. Vou fazer a medida aqui e eu já passo para vocês. Bom, amigos, vou passar algumas informações aqui para vocês. Eu vou usar o diesel S500. A densidade dele é aproximadamente 0,85 kg por litro. Isso dá que 1 litro tem uma massa de 0,85 kg. O poder calorífico inferior deste diesel eu achei aqui na internet, algo aproximadamente 41,67 megajoules por quilo.
Vocês viram lá que eu medi um fluxo de 100 ml em 600 segundos. Aqui então eu tenho a vazão. E eu vou ter então 0,1 litro por 600 segundos. Fazendo essa conta, introduzindo aqui a densidade, eu vou cortar esse L com esse L. Vai dar quilo por segundo. Então eu tenho uma vazão mássica de 1,42 vezes 10 a menos 4 quilos por segundo. A potência que está saindo pelo capilar que eu acabei de mostrar para vocês vai ser a potência igual ao PCI, que é o poder calorífico inferior desse diesel, vezes a vazão mássica. A potência, então, substituindo os valores, vocês podem observar aqui que eu tenho joule por quilo e aqui quilo por segundo. Essa grandeza, essa unidade cancela com essa unidade, vai dar joules por segundo, que é watt, que é a potência. Então, o valor aproximado aqui da potência saiu que foi 5,9 kW. Eu estou achando ainda um pouco pequeno essa potência do diesel, que vai ser introduzida junto com o GLP. Por isso eu vou reduzir a quantidade de espiras, mesmo porque aqui eu estou com receio de que vá derreter por causa da intensidade do calor. Então aqui fora eu vou deixar somente uma espira para vaporizar o diesel. Essa grade aqui eu só coloquei como proteção para poder abraçar tudo e ficar bem coeso, e já é o caminho para pré-aquecimento do diesel. Eu vou diminuir o comprimento do capilar para diminuir a perda de carga, para que assim eu tenha um pouco mais de pressão, consequentemente mais vazão, e com mais vazão eu vou ter mais pressão. Observe como está. Eu vou retrabalhar essa tubulação de cobre e já venho com essa novidade para vocês. Vejam, amigos, como ficou. A entrada está aqui. O capilar está saindo um pouco para fora do conector para evitar a entrada de sujeira. Ele vai paralelo ao GLP. Vem pela lateral. Dá uma, duas voltas, 3 voltas. E ele sai junto aqui com o GLP. O GLP está no centro. E o vapor de diesel vai sair junto com o fluxo de ar. Agora vamos lá instalar o diesel e fazer mais uma medição de vazão. Ok, amigos? Então eu medi o tempo da vazão de 100 ml de diesel. Foram 520 segundos, não mais 600 segundos. Ele preencheu 100 ml em menos tempo, dando uma vazão um pouco maior. Agora a vazão é de 1,64 vezes 10 a menos 4 quilo por segundo. E a potência acabou ficando agora em 6,8 kW de potência de diesel. O GLP, pelo que eu já havia medido no meu forno, foi de 42,8 kW. Agora o forno então vai trabalhar com esses dois combustíveis com 49,6 kW, quase 50 kW. Transformando em cavalo vapor, é algo em torno de 67,4 cavalos de potência. Seguimos agora o trabalho, meus amigos.
Vamos ao teste. O banho já está preparado, o aquecimento, a bomba d'água lá dentro. O botijão de 13 kg já está carregado, controlador de temperatura do banho. Já deixei 2 caixas preparadas aqui de areia com algumas peças. Vocês podem observar que agora, usando fibra cerâmica, eu isolei a saída, deixei bem fechado. O queimador está instalado. O cadinho já está carregado com ferro. Aqui dentro eu deixei uma lâmpada para vocês verem a parte interna. Agora é carregar e ligar. Bom, amigos, já está tudo preparado para começar. O banho já está em aquecimento, ainda está em 23,2 graus Celsius. Vai atingir 40 graus e estabilizar nos 40 graus. Depois que a gente der a partida, a gente regula a pressão do GLP. Acredito eu que eu vou trabalhar uns 15 minutos com o GLP para pré-aquecer o fogo, o forno, e depois eu ligo o diesel junto e regulo os dois para ver como que vai ser o funcionamento deles. Aí eu mostro para vocês na sequência. Bom, amigos, eu dei início ao meio-dia. Tá, o GLP está iniciando. Vai estabilizar. E eu vou regulando o ar e o gás. O ar eu regulo aqui. O gás eu regulo aqui nesse registro. O banho está com 34,1 graus Celsius. Vou aumentar um pouco aqui a pressão a 2 kg força por centímetro quadrado.
Bom, meus amigos, vamos falar um pouco sobre os resultados obtidos nesse teste. A estrutura, eu estou mostrando ela para vocês. O primeiro aspecto é a geração de fumaça, de gases tóxicos, criados pelo diesel. O meu sistema de coifa de exaustão não dá conta. Aqui ele não tem uma sucção forçada, tem uma chaminé curta, quer dizer, baixa, né? E não permite a devida remoção dos gases, deixando aqui a oficina lotada de fumaça. O queimador funcionou muito bem, dentro do esperado. Vocês podem ver a cor, essa cor alaranjada veio da fuligem, que oxidou o que encontrou pela frente em ferro fundido. Mas vocês podem observar aqui o tubo de cobre, o capilar de cobre funcionou, ele fluiu tranquilo, não derreteu, mas não obtive a potência necessária para o tamanho do forno. Um resultado bom foi que eu consegui desobstruir o cadinho, e desde o começo eu não conseguia liberar todo o conteúdo dele, e agora vocês podem observar que ele está completamente limpo. Saiu aquela porção que vocês viram eu verter no molde de areia, e depois eu consegui tirar toda essa porção que não derreteu e que é feito de ferro. A gente consegue ver aqui que o ímã gruda, e aumentando a potência do forno, acredito eu que ele dê conta de fundir até uns 6 kg. A maioria dos vídeos que eu assisto na internet, eu procurei saber quanto tempo que as pessoas conseguiam atingir a fusão do ferro fundido num determinado forno desses menores, assim como o que eu estou demonstrando para vocês, só que nos vídeos nunca falam quantas horas eles levaram para conseguir fundir determinada porção de ferro fundido. Eu aqui rodei até 2h30, a primeira meia hora só com o GLP, que vocês viram aqui está o resto do banho, essa água aqui eu vou reaproveitar. Consegui manter aqui a pressão do gás, e vocês podem observar nas contas que o GLP ele tem mais energia por quilo do que o diesel. A vantagem do diesel é que o diesel já está líquido e você não tem esse problema de esfriar na hora de introduzir o óleo líquido, como o GLP tem, né? Quando ele se expande muito rápido, ele esfria o botijão, perde pressão e você precisa do banho-maria para aquecer, fornecer energia por processo de gaseificação que ocorre dentro do botijão do GLP. Bom, embaixo da base do cadinho eu usei 2 pedaços de papelão para ele não grudar no suporte. Essa aqui é a base dele, né, que fica fixa no forno. Vocês podem observar que ele quebrou e mesmo assim também grudou no fundo, mesmo eu usando o papelão, como foi sugerido por algumas pessoas. Da próxima vez eu vou usar o grafite em pó para ver se não gruda, né, a base naquela outra, no cadinho, no fundo do cadinho. Posso usar também essas menores, eu fiz de vários tamanhos, várias alturas, feitas em concreto refratário. Mesmo assim, vocês observem que o concreto refratário também não aguentou o calor. Acredito eu que o calor estava batendo aqui nessa lateral. Quando eu fui subir o cadinho, ele quebrou, eu nem percebi, só fui ver depois, quando havia já esfriado o forno, e eu consegui desmontar tudo. Mas é isso. Eu posso talvez variar a posição do cadinho, para poder fazer o forno necessitar de menor potência. Para vocês terem uma noção da oxidação que aconteceu aqui por causa da fumaça, observem, tudo que tinha de ferro aqui exposto na oficina oxidou, inclusive o torno
as peças da fresadora. Eu vou mostrar lá para vocês. Observem como o cabeçote enferrujou. E aqui eu já estou na outra parte do barracão, onde existe um muro de divisão. O forno está do lado de lá. Mesmo assim, a oficina foi tomada pela essa fumaça que oxidou o que encontrou pela frente. Por sorte, eu havia pintado um carrinho que eu havia feito, carrinho de mão, e eu havia coberto as peças da fresadora que estão aqui embaixo, que graças a Deus eu havia deixado elas cobertas, mas vocês podem observar aqui as peças que ficaram fora da cobertura, oxidaram. Eu vou precisar de desmontar, limpar e passar um óleo para estabilizar essa corrosão. O torno também foi afetado, mas eu já limpei, lubrifiquei ele. E ficou essa experiência da fumaça altamente corrosiva, né? Eu acredito que seja o enxofre que tem no diesel. E onde ele se depositou, ele aproveitou a umidade que tinha no ar e de uma certa forma ele catalisou a reação de corrosão. E foi esse um efeito, que foi, para mim, não foi nada bom. Então eu vou tentar voltar a trabalhar com o forno 100% com GLP, porque eu teria que ou trabalhar com ele com diesel ou óleo fora do barracão, onde aqui para mim fica muito difícil, porque eu tenho muitos vizinhos e o barulho do forno é realmente grande. E para trabalhar aqui dentro eu precisaria de fazer um sistema de exaustão, que eu acredito que eu não vou fazer. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Outra correção que eu vou fazer é a posição do motor, do meu ventilador. Ele está muito próximo ao fogo, mesmo que eu tenha feito aqui uma barreira refletora, uma chapa de alumínio para fazer a temperatura não subir lá, ele está trabalhando muito aquecido. Então eu vou mudar essa posição. São detalhes que a gente vai pegando com a utilização do forno. E o que foi conseguido pela primeira vez foram 650 gramas de ferro fundido. Ficou só nos canais ali de alimentação, que não estava ainda totalmente fundido. Eu poderia ter rodado aí mais uma meia hora. Talvez eu tivesse conseguido uma porção maior. Mas foi mais um teste. Nós vamos fazer agora já um teste aqui destrutivo para a gente ver qual que foi a resistência, porque acredito eu que um ganho desse teste foi conseguir pela primeira vez conseguir um pedaço de ferro fundido com qualidade. Realmente ele ficou bem resistente, então é uma questão só de volume, aumento de potência, o ajuste do forno. Agora com o cadinho vazio, eu vou poder iniciar ele com uma carga menor, fazer outros testes. Eu quero aproveitar para vocês e recomendar esse livro para quem gosta do tema de fundição, Processos e Tecnologias Correlatas, dos professores Roquemar de Lima Baldan e Stefano Aparecido Vieira. Eu comprei esse livro no estante virtual na internet, que é um sebo. Ele veio praticamente novinho, segundo a edição revisada da editora Érica. Eu vou mostrar só aqui uma parte para vocês, que esse livro aqui é bem interessante, muito legal. É um livro técnico de nível superior, nível industrial mesmo, onde se encontra muitas informações. Para quem gosta do tema, aqui tem vários tipos de forno que eles desenham, né, exemplificam através de desenho. Esse é de coque, funciona com carvão. Esse outro com gás ou óleo. Tem outro aqui, forno de cadinho. Legal, porque tem vários detalhes que vocês podem observar. Vocês podem observar aqui esse refratário da parede, ele vai se afunilando e deixando o espaço para o fogo mais apertado, para ele aquecer mais o cadinho. Então esse é um detalhe que no meu forno ficou muito espaçoso, ficou muito espaçado
o tamanho do cadinho para o tamanho do forno, porque eu queria trabalhar com mais do que um tamanho de cadinho. E fica esse detalhe, né? Cada forno a gente tem que desenhar ele para trabalhar com um determinado tamanho de cadinho e obedecer isso, porque daí ele vai ter o maior rendimento térmico. Aqui no livro também vocês podem observar outros tipos de forno, muito interessante, é um livro bem detalhado, com uma leitura bem tranquila, mesmo que você não tenha um curso técnico, tem muita informação que você consegue absorver do livro. Olha aí esse forno de indução elétrica. E muitos detalhes mesmo, né? Olha o tamanho deste forno. Esse é um forno de arco elétrico, trifásico. Vocês podem observar aqui que são os três eletrodos de grafite, onde passam a eletricidade e eles entram em curto com o banho de fundido e aumenta a temperatura. Aqui os operadores, olha o tamanho deles perto do forno. E é isso, meus amigos. Fica aqui essa dica. Quem gostar, eu recomendo. Esse livro é bem legal. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse ensaio e a gente segue aprendendo juntos. Se inscrevam no canal, deixem aquele like e um forte abraço.